Que tal uma harmonização facial completamente natural, que não precisa injetar nem tomar nada, hã? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica, acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para conquistarmos essa vida leve, sede cuidados com o corpo, emoções e mente, essa tríade inseparável, onde uma área influencia a outra profundamente e vice-versa. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais sobre a incoerência, coexistência e coerência do pensar, sentir e agir. Por que a gente tem poucos resultados? Ou então tem resultados ok com esforço terrível? Porque está incoerente o pensar, sentir e agir. Você está se esforçando a agir de uma forma que o seu sentir está diametralmente oposto. E sabe Deus onde está o pensamento? Buscamos então caminhar para a coerência, caminhar para o paralelo do pensar, sentir e agir e buscar a coerência, porque a vida leve está nessa coerência. Vimos também o biopsicotipo, que o formato do seu corpo conta a sua história. É necessário conhecer e fazer as pazes com essa história para seguir a partir daí bem. Nós estamos fazendo uma revolução, revolvendo muitas questões, fazendo várias mudanças para conquistar essa evolução, e isso gera desconforto em todos os ciclos, em todos os degraus. Quando você trocar o ciclo, vão ter desconfortos lá e está tudo bem. Aceita, acolha o desconforto que ele vai diminuindo e vai passar. E Fênix, a relação da mulher com seu corpo precisa ser leve. Mas como? Primeiro descubra, queira, deseje ter uma boa relação com seu corpo. O que dá para ser bom agora? O que você tem de bom agora? Isso é conquistado. E então você vai nutrindo o que já tem e vai desenvolvendo, melhorando o que ainda não está, mas partindo de um lugar bom, de um lugar leve, fazer exercício porque está gostoso, não porque precisa. Se alimentar porque está gostoso, há prazer, mas sendo saudável. É buscar tirar o peso. Primeiro, queira ser leve para ser leve. Sim, eu sei que há peso, então vá tirando peso, olhando que já está bom, porque não dá para ter pleno prazer na vida sem essa boa relação com o corpo, com a imagem que você tem hoje. Não é quando você emagrecer, quando você melhorar, quando você for, não, é agora. O que é que o seu corpo está falando? Que a emoção foi calada. O corpo fala o que a emoção cala. É uma postura do querer ver, escolher ver e ir procurando, ir mudando no gerúndio. Haja com essa postura além das circunstâncias. É sobre fazer o certo, apesar do que fizeram, apesar do que você já passou, do que já aconteceu. Sim, é desafiador. É desafiador. Desista de não desistir. Há um caminho, há um lugar, uma leveza. Encontre. É sobre ter constância, depois estabilidade. A melhoria vem só em terceiro. E isso, esse conjunto te torna inabalável, infalível e imparável. No áudio anterior dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. Nós falamos sobre a respiração e dei uma mini aula sobre isso e sobre a importância, como é que foi, como é que tem sido a respiração. Ou você só lembrou agora que eu acabei de falar novamente de respiração? A respiração é a nossa conexão mais profunda com o mundo externo.
Esse ar entra literalmente dentro de você toda vez que você respira, a cada ciclo respiratório. E ele pode ser superficial, tenso ou amplo, como deve ser, como tem sido. A respiração é o elo, é a conexão entre o corpo, emoções e mente. Como tem sido? Aprenda e melhore. Bora aprofundar? E aí, que tal uma harmonização facial? Completamente natural. Não precisa injetar nem tomar nada. Como que é para você isso? É bom? É ruim? É curioso? Bora lá! Juntando vários conceitos, eu criei um conceito de Yogilates facial. São os conceitos da postura, são os conceitos da respiração, são conceitos de pilates, de treinamento, são vários conceitos. Então, apareceu, criei esse termo, Yogilates, junta o yoga, o pilates e facial. Tem outros para o corpo? Obviamente tem, mas eu vou falar sobre o Yogilates facial. O resultado é uma harmonização, um lift facial natural. E você tem para a vida toda. O rosto se alterna completamente. E você tem resultado para a vida toda, independente do colágeno. O colágeno vai ter, ele é a face mais externa. Eles vão ter com massagens, ajuda com autodrenagens, mas eu vou falar da parte muscular. Lembra? Aqui esse áudio eu pincelo por cima. Então vamos lá. Como prometido ontem, hoje nós falaremos da importância e da relação da postura corporal, a respiração 3D que eu falei na semana passada, que é essa ampla, que as costelas se expandem, o diafragma se movimenta, e a língua. Bora para essa tal língua. A importância da língua. A língua faz parte do core. Eu não sei o quanto que você já ouviu falar sobre o core, o pessoal fala muito do core, é muito falado sobre o core. Não sei se você já ouviu, mas se você digitar core no Google, vai aparecer a musculatura da região central do corpo. Só que quando eu treino pessoas desde 2004, não, antes até, acho que 2002 eu já estava estagiando. Antes e eu treinava também. O core é a parte central. O core é um conjunto de músculos do abdômen, a partir do diafragma para baixo, e pega toda a frente, a lateral e as costas do abdômen e se fecha no assoalho pélvico. É como se você fosse usar uma calcinha muito grande que vai lá do assoalho pélvico, da parte de baixo, até a altura do diafragma. Esse é o core, é a parte central, mas também existe o core de base, que é a musculatura da perna, da batata da perna e da parte anterior da perna, que é o tibial anterior, toda a musculatura do pé, até os dedos do pé. É essencial para ter uma estabilidade corporal, o caminhar e o andar, que essa musculatura dos pés estejam móveis, elas tenham flexibilidade, elas tenham força. E os sapatos de hoje em dia não cooperam quase nada com isso. É sobre andar descalço, mas o pé, não estamos falando sobre o pé hoje. Temos o central, que eu já falei, e temos esse core superior, que é a língua. A língua é o core dessa musculatura facial. Tem a musculatura do pescoço, que ela tem que estar no lugar e relaxada. E isso tem a ver com a coluna que eu já expliquei nos áudios anteriores. A posição correta da língua, ela apoia profundamente a estética, a harmonia facial. Isso interfere profundamente na sua beleza, na sua papada, no seu nariz, influencia no osso do nariz, na bolsa dos olhos. Os olhos ficam cansados com uma língua relaxada, o queixo solto. A boca aberta influencia absurdamente no inchaço, inflamação dos seios nasais e fica sempre inflamado, com o nariz entupido. Portanto, parece bobagem essa língua e não é tão falado. Eu pouco vejo aqui no Brasil, mas eu coloquei lá na foto, você consegue se aprofundar um pouco mais estudando sobre Mewin.
MEWING. Eu jogo o conjunto todo, eu juntei o mewing com tudo isso. Mas falando da língua, como que é essa língua? Eu coloquei um GIF, mas para quem não consegue ver, tem muitas pessoas que deixam a língua completamente relaxada, desencostada do céu da boca, e ela pesa no queixo e chega a abrir a boca. Essa é o completamente errado. Algumas pessoas já me falaram assim, não, Suzana, eu fico com a língua no céu da boca. Só que é só a ponta da língua. E não é só a ponta, é a ponta, o meio e principalmente a parte de trás. Tem que fazer uma leve pressão no céu da boca. E isso abre espaço para a arcada dentária. Isso influencia na ossatura do crânio e traz mais harmonia. E os dentes, eles ficam levemente encostados. Não, nunca, jamais em tempo algum, apertando, rangendo. O dente natural, eles ficam levemente encostados à arcada superior e à inferior. E a língua fazendo uma pressão. Busque fazer esse exercício, testar. Faça de frente ao espelho. E perceba, no começo é bem difícil, é bem estranho mesmo para quem não está acostumado. Perceba quando você consegue encostar a parte final da língua, como a sua papada literalmente sobe. Papada é essa pele que fica logo debaixo do maxilar. E fazendo esse exercício constantemente e treinar que a língua fique naturalmente toda contraída, isso influencia profundamente nesse desenho do maxilar. E tem espaço para a respiração, ajusta o nariz, melhora a bolsa dos olhos. É todo um conjunto que se melhora. Então, repetindo, a língua inteira fazendo uma pressão no céu da boca, os lábios fechados, os dentes encostados e fazendo sempre a respiração nasal. 100% do tempo ou 99,99999%. E esse conjunto, junto com a postura cervical, que nós já falamos ontem, faz esse core central. Não dá para fazer essa língua, esse mewing, com a postura equivocada do pescoço. Se você tiver com o pescoço anterior, com ele para frente, não vai estar 100% certo. O pescoço precisa estar alinhado, a coluna cervical precisa estar alinhada. Só vá prestando atenção para não contrair, não apertar os dentes, porque isso vai afetar os seus dentes. Eles podem se desgastar, podem se machucar, mas vá treinando, se concentre na língua, na musculatura. E aí, como eu fico curiosa, como eu quero saber como que tá sendo para você, se você tá conseguindo, se não tá, e quais são os resultados ao longo do tempo. É muito interessante que já tem fotos e estudos ao longo de um ano desse processo, como muda esse exercício da língua, junto com toda a postura e mais a respiração. Mas vamos seguindo. Assim se faz essa correta postura da língua. Assim é a prática. Agora é prática, 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 constância. Relembrando a melhor forma de respirar, evite a respiração bucal. Faça a expansão lateral das costelas ao inspirar. A língua sempre lá preenchendo o céu da boca, os dentes levemente encostados, mantendo a consciência e fortalecimento do diafragma. Ele expande para baixo na inspiração e ele sobe, ele se contrai na expiração. Contrai o diafragma junto com as costelas que se fecham, como se fosse uma bexiga, inflando e desinflando. A eficiência respiratória, postura corporal, é sobre buscar respirar menos vezes de forma mais profunda. Isso te traz comprovadamente mais longevidade e, comprovadamente, melhora a estética. Lembre de fazer aquela troca daquele ar residual, expulsar até a última gotinha de ar. E sempre que possível, fazer aquela respiração do quadrado que eu já ensinei? Bora! Fazer e treinar essa postura fênix é uma escolha. É uma escolha diária e intencional.
Reaprender a respirar, ter boa postura, ajustar a língua é preciso treino, repetição, boa vontade. Tenha foco nas intenções, não nas expectativas. Não é para ser um peso, é para ser leve, é para ser gostoso. Melhorar você tem que ser bom, tem que ser leve. E o exercício físico, como é que está? Sempre tenho falado, conquiste a constância. Tem conseguido conquistar essa constância? E então estabilize. Torne mais fácil. Ou então menos pior, já está nessa fase? Ou você já está na fase de melhoria? Porque aqui é sobre a decisão de fazer dar certo. A área que der agora, e você vai melhorando e cuidando da melhor forma possível das próximas áreas. Porque sim, são várias áreas, várias funções, várias pessoas, vários sonhos, mas quando nós fazemos os básicos, o melhor que pudermos a cada instante, vai ficando mais leve. Tira o olho da maratona inteira, se concentre apenas no próximo passo possível. Bora pro treino. Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia o que é que a sua roda mais leve tem te dito nessa área. E o óbito angular dessa área? Como foi essa semana? E o radar da vida mais leve? A roda traseira é a tração, como o peso ou leveza que foi essa semana. Como é que foi nessa área a tração da roda traseira? As ações que você fez ou deixou de fazer? E levando tudo isso em consideração, quais são as ações nessa área para a próxima semana? Sugiro exercitar a língua e a postura e a respiração. Faça o mínimo viável por curto e curtíssimo prazo, agora, hoje e amanhã. E aí, quem é que quer ter essa postura, essa leveza, essa estética bela, mas com leveza para a vida? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!